Então, solicito agora a todos os presentes para que, em posição de respeito, ouçamos a execução do hino nacional brasileiro a partir de agora. Gigante pela própria natureza, das velhas forte margem do colosso, e teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, dentro das mil és do Brasil, pátria amada, teus filhos deste sol resplandente, pátria amada, Brasil. Neste momento, vamos então à abertura oficial deste evento tão especial a toda a categoria, com as palavras do presidente do Corecon. Entendendo que o Conselho Regional de Economia não pode ficar alheio a todo esse processo, cabendo a nós cumprir o papel social de informar e esclarecer. Por esse motivo, escolhemos como tema da nossa Semana de Economista, Economia, Ética e Cidadania, as bases para a retomada do crescimento, do desenvolvimento econômico. Tivemos, ao longo dessa semana, várias atividades derivadas deste tema, desde palestras sobre os efeitos da corrupção, passando por práticas de cidadania, como a Oficina das Mulheres, curso para os estudantes de economia, oficina de criatividade e política. E não poderíamos deixar de tratar deste tema. Tivemos agora há pouco um excelente momento, onde os candidatos puderam explanar um pouco sobre os seus planos de governo. Ainda teremos amanhã uma atividade de responsabilidade social no sábado e um café com os parlamentares economistas. Hoje presenciamos aqui, neste auditório, um emocionante encontro de gerações. Tenho muito a aprender com aqueles que nos antecederam e ajudaram a formar e consolidar essa instituição. Parabenizo aos economistas, o qual tenho a honra de chamá-los de amigos. Professor Silvio Pulga, pelo merecido reconhecimento, que temos muito orgulho, de termos você em nossas fileiras, meu querido professor. Não tive a honra de ser seu aluno, mas me orgulho muito do senhor. Assumimos aqui o nosso mandato em 1º de janeiro de 2018, ao lado do meu querido e vice-presidente, economista Nilson Pimentel, e de uma competente plenária de conselheiros, formada pelos economistas Martinho Azevedo, Farid Mendonça, Tomás Aquino, Judá Torres, Bianca Mourão, Osiris Silva e José Altamir. Realizamos diversas atividades, como os cursos que possibilitam os economistas se qualificarem no mercado de trabalho. 5 cafés econômicos reorganizados pelo Conselho, vistas junto com as faculdades. Fórum
dos estudantes de economia, intensificamos os canais de comunicação para que todos possam acompanhar as nossas ações. Tivemos à frente na luta para evitar o fechamento da CEPLAN e a transferência dos incentivos fiscais para a Cefaz, aonde obtivemos uma grande vitória. Estamos trabalhando junto com o COFECOM para que a Sudan e o BASA respeitem os espaços dos profissionais economistas. E não paramos por aqui. Em muito breve, teremos as primeiras delegacias no interior e mais cursos e muitas outras surpresas. Também estamos trabalhando forte na consolidação das relações com os poderes públicos para participar das grandes debates que tratam de questões sociais, empresariais e demais assuntos que impulsione o desenvolvimento da atividade econômica do nosso Estado. Agradeço a presença dos nobres colegas de entidades profissionais aqui presentes, OAB, Conselho Regional de Administração, Conselho Regional de Contabilidade. Não menos importante, agradeço ao corpo de funcionários dessa instituição, por favor, palmas para ele, que são a base do nosso Corecon, que não mediu muitos esforços para dar andamento às questões administrativas e tentar solucionar aquelas em benefício da nossa classe. Eles, sim, são os responsáveis pelo sucesso dessa gestão. Expresso aqui a gratidão pelo meu cargo de presidente a mim destinado, junto com meu vice-presidente, Nilson Pimentel, e os conselheiros, seguimos trabalhando por um conselho mais forte, mais unido e ativo, com olhar principalmente para o interior do Estado e para os economistas que estão buscando oportunidades no mercado de trabalho. Dessa forma, reafirmo aqui o meu compromisso de seguirmos fielmente ao nosso regimento interno para promovermos os interesses dos profissionais de economia. E tenho certeza que, com a integração de todos esses fatores mencionados e com o apoio de uma equipe competente, disposta, o ano de 2018 será realizado de grandes realizações. Obrigado a todos. Como estamos em uma noite de festa, de homenagem, convidamos... Posso? Ela deixou. Convidamos para subir ao palco os economistas Lídia Loureiro, Serafim Correia, Aníbal Sérvulo. Dona Lídia. Escoltada aí. Com todo carinho, toda honra. Vem para cá, José Laredo. Nosso Zé Ricardo, por gentileza, isso, vamos ficando aí à frente. Senador Jefferson Praia, vem cá. Antônio Ivaldo. Socorro Correia. E o presidente empreendedor Marcos Evangelista. A honraria de economista do ano é uma tradição do Corecon Amazonas, concedida aos profissionais que se destacaram ao longo de suas vidas, tendo contribuído para a profissão, para a classe e, é claro, para toda a sociedade. Senhoras e senhores,
O nosso homenageado foi responsável pela formação de várias gerações de economistas. Já foi conselheiro e presidente desta casa, onde se destacou pela organização administrativa e pela aproximação da entidade com o quê? Claro, tinha que ser com as faculdades, né? Guerreiro, competente, concorreu por diversas vezes ao posto de reitor da Universidade Federal do Amazonas, tendo obtido êxito como um bom persistente em sua 4ª tentativa. Senhoras e senhores, com muita honra, convidamos para entregar a comenda de economista do ano de 2018, convido ao palco o economista Francisco de Assis Mourão. Vale mais palmas. A nossa universidade foi gestionada por muitos engenheiros, muitos médicos e até cientistas sociais. Mas é a primeira vez que nós estamos sentindo o ar, a arte de administração de um verdadeiro economista e que já sentimos, nesse curto espaço de tempo, seus efeitos benéficos, tanto dentro do campus universitário, como também dentro do clima o clima acadêmico, de estudo, está retornando o desejo de todos os estudantes se empenharem cada vez mais em estudar ciências econômicas, inspirados no nosso reitor economista. Assim, eu quero lhe homenagear, Silvio, nas pessoas dos seus genitores, Raimundo Nonato Ferreira Gomes Sobrinho, pai do nosso reitor, e foi meu colega. O Raimundo Nonato foi meu colega de Suframa na gestão do economista Rui Lins. Não, eu só estou mencionando. E ele teve uma atuação muito forte no Distrito Agropecuário. E a senhora, sua mãe, Maria do Perpétuo Socorro Pulga Ferreira. Então, porque o seu currículo acadêmico, profissional, já foi discorrido aqui pelo nosso mestre de cerimônia, então eu o convido a vir até este púlpito receber a placa comemorativa dessa homenagem. Gostaria de saudar a mesa de honra na figura do senhor presidente do Conselho Regional de Economia, 13ª Região, economista Mourão Júnior. Gostaria de saudar a minha família aqui presente, meu pai, minha mãe, minha esposa, minhas filhas. Saudar os ex-alunos aqui presentes, os convidados, autoridades civis, militares, e todos os
economistas, todas as pessoas da sociedade que estão aqui nesse momento. Eu tinha feito realmente um discurso de 3 laudas, não mais do que isso. Mas é muito difícil, quando você é homenageado, você falar sobre o porquê da homenagem. Mas eu procurei, então, não dar uma aula de economia, não proferir aqui uma palestra, mas explicar em rápidas palavras o porquê dessa escolha do meu nome, sem demérito a nenhum outro nome. Acho que tem vários colegas que merecem o título de economista do ano. Mas, como a escolha recaiu sobre a minha pessoa, eu peço a licença para, do meu ponto de vista, buscar, então, explicar a essa seleta plateia. Tudo começa no dia 1º de março de 1988, quando eu ingresso na, então, Faculdade de Estudos Sociais da antiga Universidade do Amazonas, como calouro de economia. Eu me lembro muito bem desse dia, porque era um dia de um sol muito bonito. Imagina você, calouro da única universidade que existia no estado do Amazonas, que era a UA, a única. E eu comecei, então, naquele dia 1º de março, na antiga sede, na Rua Emílio Moreira. E foi ali que eu passei 4 anos da minha vida como acadêmico de economia. Eu fui aluno do professor Mourão, que me entregou o prêmio. Eu me sinto muito honrado, professor, em receber das suas mãos este prêmio. Foi meu professor de microeconomia, micro 1, micro 2 e micro 3, depois de elaboração e análise de projetos. E foi ali que eu comecei, então, a minha vida, não somente acadêmica, mas laboral. E por que digo a vida laboral? Porque foi ali que eu tive a oportunidade de conseguir um estágio no então SEAG. No então SEAG, que hoje todos nós conhecemos por SEBRAE. E quando eu entrei no SEAG, o superintendente era o doutor Aníbal Cérvulo da Rocha Normando, que está aqui presente. Obrigado, doutor Aníbal. E eu fui trabalhar com o doutor Antônio Ivaldo Bezerra da Silva, que foi aqui mencionado como presidente recordista do nosso conselho. O doutor Ivaldo coordenava o departamento de interiorização do SEAG. E qual foi o trabalho que eu comecei a desenvolver? Eu comecei a aprender a fazer projetos de viabilidade econômica, fazendo a correção dos projetos. Eu corrigia projetos. Então, o colega terminava, entregava, eu refazia, e ali eu fui aprendendo refazendo. E chegou um tempo, e eu nunca esqueci desse dia, na minha sala, na sala que eu trabalhava, a doutora Neise Valente também trabalhava, que ela apareceu numa das fotos, foi uma das que fundou o conselho, e eu me lembro que alguém chegou com um projeto em mãos, naquele tempo não tínhamos, né, as tecnologias, isso há mais de 20 anos, e a pessoa disse, olha, precisa, doutora, que a senhora assine esse projeto. E ela perguntou, o Silvio já leu? Aí a pessoa disse, não, então eu não vou assinar. E aquilo ali, para mim, foi uma prova muito grande da confiança no meu trabalho, porque ela tinha toda a autonomia para assinar, mas ela se recusou, porque ela entendia que, se não tivesse passado, aspas, pelo controle de qualidade, ela não daria seguimento ao projeto. E o SEBRAE foi a minha grande casa, foi a minha experiência laboral antes de ir para a UFAM. Eu aprendi muito ali. E quis o destino que, 25 anos depois que eu saí do SEBRAE, eu voltasse ao SEBRAE, não mais como estagiário, eu voltasse como membro do Conselho Deliberativo do SEBRAE, que é a instância máxima daquele órgão. E eu fiquei muito feliz e participo do Conselho Deliberativo, sempre no sentido de colaborar, de propor, e de dar o melhor que a Universidade do Amazonas pode oferecer àquele conselho, que eu estou ali na condição de reitor da instituição. Então, obrigado, SEBRAE. Eu sei que se eu estou aqui é porque também foi uma grande casa, e eu queria aqui, na pessoa do doutor Normando, fazer esse agradecimento público. Muito obrigado ao doutor Ivaldo e ao doutor Reston. E um detalhe também, como esse mundo, né, nos ensina muitas coisas. O filho do doutor Reston Filho,
passou no concurso da universidade, e foi no primeiro mês de reitor, tive a honra de assinar também a sua nomeação como professor da nossa UFAM, do Jamil Reston Filho. Mas o meu grande desejo era ser da universidade. Acredito que inspirado nos meus pais. Meu pai era professor, minha mãe estava lá desde antes de eu nascer. Então, eu cresci ouvindo falar não da UFAM, mas da UA. Isso fazia parte do meu imaginário. Então, ser professor da universidade, para mim, era um sonho. As pessoas me perguntam, teu sonho era ser reitor? Elas se enganam. Reitor foi uma consequência do meu trabalho. O meu sonho era ser professor da UFAM. E esse eu realizei. Está realizado na minha vida. Agora, claro que, como eu completei 20 anos de universidade, no dia 29 de julho passado, foi essa trajetória desses 20 anos, a partir do meu trabalho, junto aos meus alunos, depois ex-alunos, a nossa trajetória acadêmica, sempre procurando fortalecer a nossa categoria. Eu fui coordenador de curso. Quando eu assumi, em 1999, existia o chamado Provão, que hoje chama ENAD. Nós fizemos um amplo trabalho com os alunos, com o apoio do professor Mourão, que está aqui presente, e nós obtivemos a segunda maior nota no Brasil. Naquele tempo era conceito A, B, C, nós tiramos a nota B. Foi uma nota fantástica para o nosso curso. Um trabalho que eu fiz como coordenador, junto com todos os professores. Depois eu fui para o reitor de extensão, quando o professor Hideberg Frota foi o reitor da UFAM. Ali me dediquei para interiorizar a instituição. Não conseguimos levar o curso de economia pela UFAM, porque o modelo era um modelo presencial, mas eu consegui realizar esse sonho através da UEA, quando eu estava no conselho como vice-presidente, e eu e o presidente Martinho, isso tem documento, fomos a então reitora da UEA, a doutora Marilene Correia Freitas, e levamos a proposta de que a UEA criasse o curso de Ciências Econômicas. E o UEA o fez, a partir do modelo semipresencial, e nós já até formamos, eu fui professor também, formamos em 15 municípios, deputado Serafim, onde não tinha nenhum economista. O senhor foi para Ninfo, não tinha nenhum economista, tinha um município que não tinha nenhum. E hoje temos economistas em vários municípios, graças a esse trabalho que a UEA fez, e nós tivemos a participação como proponentes naquele momento. Depois eu fui diretor da, então, FES, que, para muitos aqui, é as Ciências Econômicas. E que conexão tem uma coisa com a outra? Nós resgatamos a história da Faculdade de Ciências Econômicas. Nós fizemos, no ano de 2015, uma bela homenagem, e tem uma placa lá na Faculdade de Estudos Sociais, uma bela homenagem aos 60 anos, onde levamos, não aqueles que assinaram o ato que criava a então Faculdade de Ciências Econômicas, porque eles já partiram, mas levamos os seus filhos. No caso, quem assinou foi o governador Plínio Ramos Coelho, estava lá o Plínio César Albuquerque Coelho, nosso colega economista, professor da UFAM, e quem assina o ato como secretário de Interior e Justiça é o então secretário Arthur Vigílio Filho, e lá estava o atual prefeito Arthur Vigílio Neto, representando a memória de seu pai e recordando esse importante ato. Foi uma festa muito simbólica, muito bonita. Então, fizemos a conexão das Ciências Econômicas, antiga faculdade, com a Faculdade de Estudos Sociais. Isso está numa placa na faculdade. E a professora Maria Helena Alves da Rocha, que foi da primeira turma e que foi professora da faculdade, se fez presente. Para mim também foi uma motivação muito especial a presença da professora Maria Helena naquela atividade. Por fim, foi lembrado que eu concorri a reitor 3 vezes, não foi 4, mas foi 3. E tem um dado interessante que eu me permito falar aqui. Nas 2 eleições que eu participei, na terceira foi menos, mas nas 2, claro, a política, né, usaram o fato de eu ser economista como uma coisa negativa. Diziam assim, olha,
Esse candidato é economista, ele vai privatizar a universidade. E para vocês não acharem que isso que eu estou falando é corredor, esse fato foi muito interessante para mim. Quando passou a segunda eleição, eu não estava em sala de aula, porque eu era candidato, não tinha como. Mas quando passou a eleição, eu voltei à sala de aula e, nesse tempo, eu dava aula no ICHL. O ICHL, Instituto de Ciências Humanas e Letras. E eu me lembro que eu entrei na sala, tinham poucos alunos, que era a minha primeira aula, claro, né? E eu me apresentei e o aluno disse assim, já tinha passado a eleição, né? O senhor que é o professor Silvio Puga? Eu disse, sou. Aí ele ficou me olhando, meio desconfiado, né? Mas, professor, é o senhor que ia privatizar a universidade? Que ia, né? Porque eu tinha perdido. E aí eu falei assim, é mesmo? Eu tive que brincar, né? É mesmo? Eu vou privatizar a universidade? Eu não estou sabendo disso. E de onde você tirou essa ideia? Não, porque a gente não votou no senhor porque disseram isso, que o senhor é economista, o senhor ia privatizar a universidade. Então, vejam que a nossa profissão de economista, né, ela tem o glamour, tem o charme, tem tudo isso, mas também tem esse lado. Né, eu também fui um pouco vítima desse processo. Mas, na terceira vez, não. Né, na terceira vez, isso não. E o que é que a gente tem mostrado? Nós temos trabalhado lá com aquela máxima que a gente aprende no primeiro dia de aula, em qualquer faculdade de economia. Os recursos são escassos e as necessidades são ilimitadas. Então, eu, todo dia, convivo ali, no meu dia a dia, com esse axioma da economia. Porque ali nós recebemos demandas das mais variadas. Justas, não tenho a menor dúvida que são justas. Justíssimas. Mas nós temos que trabalhar olhando o orçamento, olhando a realidade do país, olhando a realidade da universidade e, é claro, tomar a melhor decisão que venha no encontro da sociedade, no nosso caso, da Universidade Federal do Amazonas. E eu penso que, como economista, essa ferramenta ela me dá muita tranquilidade de trabalhar, porque eu consigo olhar as diferenças e eu consigo olhar, né, as contradições, porque o orçamento é peça de disputa, isso em qualquer espaço, é natural, né? E a gente consegue buscar harmonia. Então, recentemente, eu resolvi um problema de um pedido justíssimo, mas eu não tinha orçamento. Aí, o que é que eu fiz? Eu liguei para um órgão parceiro nosso e disse, olha, nós temos um convênio e eu preciso do apoio. Podemos pedir? Aí disseram, pode. Fiz o pedido e o pedido foi atendido. Quer dizer, eu não precisei usar o recurso da UFAM porque eu não podia, mas aquela demanda ela foi atendida. Então, a gestão pública ela exige de cada um de nós inovação, criatividade, vontade. E o que isso tem a ver com o prêmio que eu recebo? Se nós tivéssemos aqui, eu andei pensando também para falar isso, né? O que vale esse prêmio? É como se fosse o Oscar norte-americano. É verdade. Esse prêmio tem 39 anos. Eu passo a ser, a partir de hoje, o 39º economista a receber a mais alta honraria destinada a um economista do estado do Amazonas. Já tem 39 edições e eu recebo com muita honra. Então, do ponto de vista do reconhecimento profissional enquanto economista, eu posso dizer, perante a minha categoria, que eu cheguei no ápice. Eu fui reconhecido pelos meus pares. E essa emoção é uma emoção diferente, porque esse reconhecimento é fruto de um trabalho árduo que nós desenvolvemos. Não pelo fato de eu estar hoje na reitoria, eu tenho 20 anos nessa estrada, de formado quase 26 anos. Então, eu tenho consciência que a nossa trajetória na formação de novos colegas, eu não sou nenhum consultor projetista, eu não sou nenhum economista que faz projetos. Eu defini uma linha de atuação, eu sou economista que formo outros economistas. Essa é a minha linha de atuação, formar outras pessoas, né? Portanto, é isso que eu me dedico no meu cotidiano, e trabalhar com essa direção. E eu fico muito feliz de receber essa comenda. E eu recebo com muita humildade. Ela não vai me fazer melhor do que nenhum outro profissional, mas só vai aumentar, toda vez que eu olhar para essa placa, a minha responsabilidade de honrar cada vez mais o nome do nosso conselho
que eu tive a honra de presidir. O Erivaldo foi o nosso vice-presidente. Obrigado, Erivaldo, por todo o apoio na época. Depois o Erivaldo me sucedeu. E ele sabe que não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né? Representar os colegas não é uma tarefa fácil, mas é muito importante a gente buscar, a partir desse reconhecimento, trabalhar cada vez mais pela categoria. Ainda mais tendo aqui uma mesa, como foi dito pelo nosso cerimonialista, que é um encontro de gerações. Eu sou da terceira geração. Teve os fundadores do nosso curso, eles formaram outras pessoas, e essas pessoas nos formaram. Então, eu sou da terceira geração de economistas formados no Amazonas. Já ajudei a formar outros, que já deve estar aí na quinta geração, pelo menos, os formados. E, nesse momento, está ocorrendo a colação de grau do curso de Economia da UFAM, no nosso auditório. Eu estou aqui hoje feliz, mas também com o coração partido, porque também gostaria de estar lá colando o grau, presidindo a cerimônia dos nossos alunos. Mas eles entendem porque eu não estou, porque a missão que foi aqui nos delegada pelo Corecon é nobre, é justa e justifica a nossa ausência também no ato solene de colação de grau da nossa universidade. Eu gostaria também, antes de encerrar, de agradecer aqui ao Movimento Salve a Jaqueira, está aqui o doutor Júlio Antônio Lopes, obrigado, Júlio. É um movimento que visa a restauração daquele prédio da Faculdade de Direito, que simboliza, né, toda a memória jurídica do nosso Estado, e o movimento fez, né, uma divulgação ampla desse evento. Muito obrigado, doutor Júlio, pela sua presença e pela... E também dizer a vocês que eu estou muito feliz em receber esse prêmio. Eu confesso que eu fiquei surpreso. Confesso que eu fiquei surpreso. Eu realmente não imaginava isso. E eu nunca fiz algo esperando algum retorno. Mas eu estou muito feliz de receber, né? E se eu até agora não derramei nenhuma lágrima aqui, é porque ali, quando eu estava sentado, eu já derramei todas. Então, não se preocupe, pô, ele não derramou nenhuma lágrima, é porque ali eu já derramei todas, né, pela emoção. Então, já cheguei aqui, mas, né, como na minha posse de reitor também, eu não derramei nenhuma lágrima, mãe. Mas é porque antes eu já tinha derramado todas. Aí eu digo, não, minha mãe e meu pai não quero que eles passem essa vergonha de me ver chorando ali. Realmente estava firme, né? Emoção também diferenciada. Então, eu queria agradecer, para finalizar, a todos os economistas que indicaram o nosso nome. Guardarei para sempre no meu coração essa lembrança de cada um dos senhores. Quero agradecer a todos que se fazem presentes aqui. Estou vendo aqui da UFAM, o professor Paulo Aristo, obrigado, professor Almir Liberato, nosso chefe de gabinete, professor Valtair Machado. Quero agradecer a todos os economistas aqui presentes que receberam essa comenda também. Parabéns a todos, vocês que nos inspiram a continuar essa trajetória. Se não fosse vocês lá atrás, nós não chegaríamos aqui. Nós somos tributários de tudo isso que já foi mostrado aqui. Quero agradecer a minha família, meu pai. Meu pai foi da SUFRAMA, como o professor Mourão lembrou. Não sei se também, eu ter sido economista, não sei se foi exatamente nesse... Porque desde criança eu falava que ia ser economista. Viu, Serafim? Desde criança. O pessoal perguntava, que profissão? Economista. Então, eu cheguei lá. Então, não sei se... Meu pai falava muito de economia, então eu ia ouvindo também, ouvindo e gostando, e aí, enfim. Então, eu estou muito feliz e quero dizer a vocês que esse dia, para mim, é um dia que realmente vai ficar sempre marcado na minha memória, como um dia que eu recebo a sua homenagem, mas também gostaria que todos vocês aqui, a minha família, meu pai, minha mãe, minha esposa, minhas filhas, todos se sentissem representados também nessa justa homenagem prestada pelo nosso Conselho Regional de Economia. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Senhoras e senhores, nesse momento, eu convido o nosso presidente Mourão, fique à vontade em relação a franquear a palavra. É isso, doutora Denise? Então, nosso presidente franqueia a palavra nesse momento. Alguém vai fazer uso da palavra? Fiquem à vontade. Presidente Mourão, Júnior, por gentileza. Oi. Marcos Evangelista, está ligado, Marcos? Oi.
Ok, presidente. Boa noite a todos. Boa noite. Compartilhar a alegria em ver meu colega Dida Nelson recebendo esse prêmio. Eu também tive essa emoção ano passado, quando fui eleito também economista do ano. E eu lembro do Silvio, eu usava uma mala grande assim, né? Eu sempre fui baixinho, nós, né? Mas ele usava uma maior que a minha. E eu ficava, pô, mas ele fica conseguindo levar esses livros, né, do Dida Nelson. E hoje eu fiquei muito feliz quando eu vi você sendo eleito economista do ano, muito merecido. Pessoal, eu estive na frente do nosso conselho durante 3 anos e eu gostaria de parabenizar nosso presidente Mourão Júnior pela excelente gestão que ele vem fazendo. Eu tenho assim um espírito classista muito forte correndo nas veias e gosto de ver pessoas que estão na frente do conselho, lutando ali, defendendo a nossa profissão, que está cada vez mais extinta. Por que extinta? Porque eu atuo como economista, né? Eu trabalho, sou especialista em financiamentos, tem uma colega do Banco da Amazônia ali, e a gente vê poucos colegas trabalhando, militando nessa área. E eu sempre comento com o Mourão que eu fico muito preocupado, porque a gente vê as turmas se formando e a gente não vê os colegas atuando na profissão de economista, né? Geralmente vão para outras áreas e a gente fica pensando o que vai acontecer daqui a alguns anos. Então, eu pedi a palavra para deixar essa reflexão para os colegas que estão aqui, que vão ser futuros colegas de profissão. Não abandonem a nossa profissão. Afinal de contas, vocês passaram aí 4, 5 anos fazendo a faculdade, enfrentando as disciplinas que não são fáceis, né, Serafim? Tem disciplina que a gente sabe que a gente tem que estudar bastante para conseguir o êxito. Então, sigam em frente, né? Hoje eu estou na frente do primo pobre do Corecon, que eu sou do presidente do sindicato, e a gente fica também acompanhando, torcendo realmente que a nossa profissão consiga o espaço. Infelizmente, nós temos algumas zonas cinzentas e a gente vê outros colegas de outras profissões fazendo atividades que deveriam ser exclusivas nossa. Mas isso é uma briga que não é só minha, todos aqui também defendem. Nosso ex-presidente Erivaldo Lopes também está junto conosco nessa luta. Mestre Laredo ali sabe muito bem o que eu estou falando, o professor Mourão, ou seja, os poucos que somos aqui, nós lutamos pela valorização da nossa classe e a gente espera que realmente essa luta surja bons frutos para o futuro. Muito obrigado a todos, parabéns Corecon pela solenidade, parabéns mestre Puga. Nosso pronunciamento, então, do nosso presidente do Corecon Amazonas, presidente Mourão Júnior. Meus queridos, infelizmente eu vou ter que sair do evento, porque eu tenho que pegar um voo para Belém, para uma reunião lá com o superintendente do BASA, pela essa questão que o Corecon está lutando por uma questão do sistema, né? Infelizmente coincidiu com a questão do evento e do horário, tá? Mas a cerimônia vai ser conduzida pela minha conselheira federal, tá? E boa noite, até logo a todos e obrigado pela participação de vocês. Palavra franqueada. Nelson Azevedo. Boa noite a todos os colegas economistas aqui presentes, os futuros economistas, enfim, a toda essa mesa aqui, composta por colegas que eu vou, como já foi mencionado os nomes, mas eu vou apenas para agradecer, Mourão, e parabenizar pela belíssima administração que você está fazendo à frente do nosso Corecon, junto com toda a tua diretoria, os conselheiros. E realmente eu fui a pessoa que me sucedeu e a escolha que realmente foi feita sobre você, todo mundo acertou. Mas como eu gostaria, gente, de fugir um pouquinho
do assunto, eu quero parabenizar aqui o reitor Pulga, amigo de longas datas, enfim, a todas as pessoas que foram aqui homenageadas. Mas é que nós estamos vivendo um momento de muito cuidado, de muita incerteza, e que nós, economistas, temos que realmente pensar, sugerir e tentar fazer, porque nós dependemos muito do modelo que se chama Zona Franca de Manaus, baseado e calcado na nossa única fonte de riqueza que nós temos no estado do Amazonas, que chama-se Zona Franca, esse projeto Zona Franca de Manaus, e cujo grande galinha dos ovos de ouro, que já não está sendo tanto de ouro assim, é exatamente o polo industrial de Manaus. E, então, diante disso, algumas coisas têm acontecido, muitas ameaças têm feito, além da crise que vivemos. Nós temos, nesse momento, por exemplo, tem uma discussão muito séria sobre a reforma tributária. Quero dizer para vocês que ninguém, onde a gente tem discutido esse assunto, não está contra a Zona Franca de Manaus, só que dentro da concepção que está se fazendo, o Serafim, eu peço muito a ajuda dele, porque ele, para mim, é o especialista que eu me baseio em tudo, mas dentro dessa concepção, dentro desse arcabouço que está se fazendo, eles estão pedindo para nós, e agora eu estou pedindo para vocês aqui aquilo que for capaz, eles estão pedindo ideia para como nós conservarmos a nossa Zona Franca de Manaus dentro desse novo arcabouço da reforma tributária. Porque, juntando o tributo, sendo único, tipo IVA, e vai, com certeza, o IPI, que é a nossa base aqui, imposto de importação, ele já desaparecendo. O que é que nós vamos criar? Embora estejamos contemplados ou recepcionados na nossa Constituição, mas é exatamente o que está se pedindo. E estão pedindo, já passou por aqui vários, eu peço o Raul, deputado Raul, que está fazendo agora, pediu, e realmente nós esperamos e pedimos, e saiu no afogadilho danado agora alguma coisa que fez o Palderney. E a gente fica nessa dúvida enorme. Agora mesmo o Mourão vai para Belém, nós temos o incentivo fiscal da Sudão, do imposto de renda, ele tem seu prazo para vencer agora 31 de dezembro. E a gente está vendo que a coisa, para a última hora, quer dizer, essa incerteza toda, essa insegurança jurídica, fica difícil para a gente convencer o investidor vir para cá baseado nesses benefícios, nessas vantagens fiscais que nós temos. Então, eu acho que todos nós temos que pensar isso, e aonde cada um de nós, vocês estudantes, defender esse nosso modelo, porque, primeiro, é o papel nosso de economista, e, segundo, é a nossa tábua de salvação. Então, eu gostaria exatamente, nesse momento, fazer esse alerta e pedir o empenho, a dedicação e o comprometimento de todos nós para tentar realmente fazermos isso aqui. Não precisa falar nada, nós temos agora, vamos ter menos de 60 dias, uma mudança muito grande aí, com certeza, com as próprias eleições. Eu acho que nós não podemos ficar alheios, temos que olhar, temos que participar, e porque eu sempre digo o seguinte, Serafim, nós não somos proativos, nós não somos reativos. Por quê? Quando a gente alguma coisa que acontece, era para nós reagirmos, para nós cobrarmos. Por exemplo, há quanto tempo você mesmo participa com a gente lá, propostas para governos? A gente apresenta. Na hora que sai, que ganhou alguém, não importa quem ganhou, aí vem o plano de governo. Ninguém vai olhar para lá para saber se aquelas propostas que nós, os economistas, técnicos, para saber se alguma foi aproveitada. Ninguém foi. Aí, quer dizer, ninguém, daquilo que nós tentamos ser proativos, não deu resultado, não deram a bola. Aí o que é que nós somos? O que é que nós somos, na verdade? Nós somos
reclamões e chorões. Só fazemos isso. Então, eu acho que agora está na hora da gente pegar. Agora mesmo nós estamos fazendo, pelas entidades de classe, ouvindo a todos os economistas que estão com a gente, proposta para nós apresentarmos. Mas agora eu estou defendendo. Saiu, ganhou, não importa quem ganhou. Ricardo ganhou? Ricardo, qual é o plano de governo? Não, vem cá, nós vieram aqui, pediram, apresentamos e nada foi aprovado. Eu acho que agora está na hora da gente fazer valer aquilo que nós estamos aqui. Mas, para isso, nós temos que estar juntos, nós temos que estar unidos, porque sozinho, realmente, a gente não é tão forte assim. Então, era esses pedidos, essas recomendações que eu queria fazer, porque a gente sofre com essas dificuldades todas. Agora, a gente sabe, não adianta falar diferente. Nós temos a CEPLAN, mas a CEPLAN não apita absolutamente nada. Nós, incentivo fiscal, quem está comandando é o órgão arrecadador, que, na minha concepção, já falei dentro do CODAN, quem arrecada não pode cuidar de desenvolvimento, porque, na minha concepção, são atividades incompatíveis, porque uma só quer arrecadar e a outra pressupõe você abrir mão para certas coisas para entender desenvolvimento e fazer a cadeia produtiva funcionar. Então, eu acho que era isso que eu gostaria de recomendar para vocês, para a gente realmente começar a ver aquilo que é bom para nós, porque nós não podemos ter o mesmo tratamento que tem as demais regiões do país, porque nós, aqui dentro da nossa região, estado do Amazonas, com esse território todo que nós temos, essa imensidão, as nossas soluções, embora os problemas sejam os mesmos, mas as soluções são diferentes, dado a nossa peculiaridade. Então, eu estou falando isso porque eu convivo muito dentro da Confederação Nacional da Indústria, já participei do Conselho de Integração Nacional, agora fui extinto lá por questões econômicas, e eu via o que se discutia lá dentro e o desconhecimento das pessoas que têm poder de decidir sobre a nossa região sem ter o mínimo de conhecimento. Então, eu acho que está na hora de nós realmente começarmos a falar, mas não é falar por falar, não é falar mal de alguém, é a gente brigar pelo aquilo que nós temos direito, Ricardo. Você que tem a tribuna, o Serafim, enfim, todos esses, nós começamos realmente a nos unirmos, apoiarmos os nossos companheiros que estão nessa luta aí e tudo, enfim. E parabenizar de qualquer forma, Denise, por essa beleza de festa, pela homenagem e por todos aqui, por tudo que aconteceu e a Semana do Economista. Então, muito obrigado e desculpe o meu tempo aí, que eu demorei um pouco. Nelson Azevedo. Palavra franqueada. Mais alguém? Zé? Bem, o microfone parou antes na minha mão, né? Então, vocês sabem como é. O microfone na mão de político pode aguardar também discurso. Mas eu vou ser muito breve, cumprimentar o Silvio, o Supremo, o Senado, Câmara dos Deputados, Ministério da Fazenda, os outros 26 estados. O Amazonas faltou a reuniões, não se empenhou, e quando foi na última hora, o Amazonas ainda conseguiu mudar algumas coisas. Mas a verdade é que, após aprovada a lei, após sancionada a lei, o Estado do Amazonas contratou o Ives Gandler por R$ 1,5 milhão, tendo o Estado do Amazonas uma procuradoria, e o Ives Gandler protocolou uma ação sem pé nem cabeça, todo respeito por ele, mas aquela ação, do ponto de vista político, ela é desastrosa. Não vou nem discutir o aspecto jurídico. É que, na hora que isso bateu no Supremo, os outros 26 estados se rebelaram contra nós. Então, não terá nenhum acordo conosco para fazer qualquer coisa em reforma tributária que preserve a Zona Franca, se nós não pararmos de brigar com 26, porque isso é a questão aritmética. Um é menor do que 26, não tem como ganhar. E nós temos 8 deputados e 3 senadores, são 81 e 513. Não tem
8 não é maior do que 505 e 3 não é maior do que 78. Então, essa é uma constatação que eu tenho. Entendo que a reforma tributária vai começar pela fusão de PIS, COFINS e IPI. Isso já vai ter um efeito muito, muito forte, mas o passo seguinte é mais forte ainda, que é a fusão de ICMS e ISS, e depois a fusão dos 5 em um único tributo que vai se chamar o IVA. Então, a minha contribuição, compartilho a preocupação do Nelson. Agora, vejo esse empecilho. A gente tem que ter consciência de que nós não vamos ganhar essa briga, e essa briga é uma briga desnecessária, até porque nós levamos vantagem nesse grande acordo nacional que foi feito. Muito obrigado e passo direto para o Zé. Boa noite a todos e a todas. Também queria saudar primeiro aqui a mesa, e o presidente já saiu, mas em nome dele saudar, né, todos os colegas, economistas, os demais convidados aqui, e saudar e parabenizar o economista, reitor da Universidade Federal do Amazonas, Silvio Pulga, e o Silvio contando assim, a sua história, que eu achei importante, porque aí as pessoas sabem um pouco da caminhada, né, das lutas, das conquistas, das dificuldades enfrentadas para poder chegar aqui. Que às vezes as pessoas olham, né, professor Mourão, parece que a pessoa já veio pronta, né, já está ali, mas não sabe dessa caminhada, né, do trabalho, da determinação e, portanto, do esforço necessário para poder chegar até aquele ponto. Então, foi muito importante, eu acho que esse relato é ótimo, assim, para a gente poder valorizar mais ainda a pessoa e também entender a justificativa pela homenagem, né, justíssima aí. Então, saudar a sua família, né, todos que estão presentes, a futura reitora, né, da UEA também, a sua irmã, né, que também está tentando, né? Professora! Porque, se for seguir por aí, já foi a primeira, vai ter a segunda, a terceira, né? Eu me lembrei que eu também só ganhei na política, Serafim, na 4ª vez, né, que eu fui candidato, né? Então, toda vez o pessoal dizia, pô, está na hora de desistir, porque não vai ganhar nunca. Terceira também, né? E o Silvio Pulga lembrava que ele entrou no curso de Economia em 1988, né? Iniciou. Em 1988, eu, o Luiz e o Jefferson Praia, nós terminamos, né? Em setembro de 88. Nós estamos completando agora 30 anos, né? No dia 3 de setembro, 30 anos de formatura em Economia. Foram 27 colegas e vamos tentar reunir a turma aí, né? Que a gente mantém contato com a maioria. O professor Mourão, né, um dos professores, eu sempre lembro essa história de que aprendi sobre Zona Franca de Manaus, uma aula que ele dava sexta-feira à noite, e a turma estava lá firme, né? Não desistia. E, portanto, daí que eu vim entender, comecei a entender sobre a Zona Franca de Manaus, e estamos até hoje, né? Discutindo o futuro, o presente e o futuro desse modelo que sustenta, diria assim, o Estado, e realmente precisa ser discutido. Não posso perder a oportunidade de dizer também que estou muito satisfeito e orgulhoso que meu filho, Paulo, que está ali, também, né, cursando Economia, termina esse ano, e o Jefferson Praia, lá, filho do Jefferson, também está na Economia. Espero que vão até o final e posso também dar sua contribuição, né, exercendo a profissão, como muito bem o Marcos Evangelista está aí colocando a preocupação, né, em relação ao exercício da profissão. E esse é o papel do Conselho de Economia, que é trabalhar, lutar e buscar o espaço de trabalho, né, as prerrogativas previstas na legislação, que é antiga e que se fala que talvez tem que ser mais atualizada em função da nova realidade. E sobre a questão ainda da economia, da Zona Franca, eu acho que realmente essas são as preocupações, né? Porque a reforma tributária, se essa proposta for avante, aprovada, nós temos a questão das vantagens comparativas, né? Que aí o professor José Laredo, o colega economista, né, está sempre discutindo, tem aí, portanto, um estudo importante para a gente compreender isso, mas as vantagens, elas talvez vão reduzir, vão se alterar, e a decisão das empresas se instalarem aqui, ela sempre vai ser, né, mais minuciosa. E talvez não continuem empresas, outras não venham por essa vantagem. E a outra é o Estado, que pode ter uma consequência muito grande na medida que o imposto, o principal imposto que tem incidência,
e que é a arrecadação do Estado, que envolve o ICMS, não seja arrecadada aqui, né, na origem, mas no destino, já que boa parte da produção da Zona Franca vai para fora, né, o consumo é fora. Então, realmente é motivo de preocupação. E, por isso, e aí vem o papel da política, dos economistas, da gente trabalhar outros setores da economia que não dependa tanto, né, desse modelo. Porque os incentivos foram prorrogados. Lula prorrogou 10 anos, a Dilma mais 50 anos, mas não vão servir se outras condicionantes não tiverem resolvido. Então, é um desafio para os economistas. Acho que tem que falar mais, tem que cobrar mais e influenciar mais. No momento eleitoral, é um bom momento, né, na escolha dos governantes e dos representantes, né, nos parlamentos, para ver se tem vozes, pessoas interessadas em realmente tratar com seriedade o desenvolvimento, a economia e com planejamento, que isso foi esquecido, parece que é uma palavra proibida no serviço público, planejar, pensar amanhã, ver metas, ver os resultados e buscar a contribuição dos profissionais. Então, os economistas precisam brigar por isso, porque tem muito a contribuir para a gente ter um futuro melhor do nosso Estado aí. Parabéns a todos os colegas economistas e, principalmente, o Silvio Puga. Merece tudo de bom. Valeu. Opa! É só para dizer que o Zé Ricardo foi aluno do Mourão e eu fui aluno do pai do Mourão. Vamos respeitar. Senhoras e senhores, nossa conselheira Jesse. Bom, boa noite a todos e a todas. Quero saudar a mesa. Depois desses grandes falando, vai ficar pouco para mim. E pelo avançado da hora, vou ser bem breve. Mas eu queria aqui, em primeiro lugar, parabenizar os colegas economistas pelo Dia do Economista. Afinal, uma das razões de estarmos hoje aqui é comemorando o dia 13, que foi segunda-feira, mas estamos todos aqui. E, em segundo lugar, dizer que eu sinto orgulho de ser economista, e assim como todos vocês, uma profissão que me está fazendo feliz, me faz, e suponho que fará até o resto da minha vida, uma profissão que faz sermos, ao mesmo tempo, utópicos, né, por pensar em uma sociedade mais justa, mais igualitária, sem problemas, e, ao mesmo tempo, pragmáticos, porque nos deparamos cada dia, com os grandes problemas das desigualdades, da pobreza, da inflação, temas que são do dia a dia do economista. Então, era só isso que eu queria dizer. Queria aqui parabenizar o nosso magnífico reitor, Silvio Puga, pela comenda merecida, parabenizar a todos aqui presentes, os economistas da mesa, e dizer também, aproveitar, como eu estou aqui em nome de uma instituição que pratica a economia com o olhar do trabalhador, que é o DIESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, aqui também estou de acordo com o que o Nelson Azevedo, que é o outro lado dos fatores de produção, pensa, e que realmente nós temos que nos unir. Não adianta nada nós aqui no Amazonas estarmos separados nessa luta. A luta será muito complicada, estava falando com a companheira Denise agora, que realmente nós temos o modelo da Zona Franca, mas, ao mesmo tempo desses problemas de manter as vantagens comparativas aqui para ver se podemos manter o polo industrial, concomitante, nós temos a quarta revolução industrial, a intensificação tecnológica, a indústria 4.0, inteligência artificial, big data, tudo chegando aí. E nós também temos que pensar nisso, porque produz um dos grandes problemas da economia, que é o desemprego. E aí é uma questão para a gente pensar, porque nós temos que ver, se continuamos nesse paradigma de economia de mercado capitalista, que precisa do consumo, da demanda, para vender a produção, como vamos fazer? Se intensificamos tecnologia, se robotizamos o que temos aí. E não é só na indústria, nos serviços, em outros setores, que a tecnologia vai chegar. Mas, se nós não temos trabalhadores assalariados com capacidade de consumo, para quem nós vamos vender? Então, ou mantemos esse paradigma, ou começamos a pensar outro paradigma que, por exemplo, nos faça ter uma renda básica universal para que possamos fazer as máquinas trabalharem para nós. Eu me lembro lá, quando comecei a universidade, que eu comecei fazendo filosofia. Hoje eu estava mostrando aqui umas fotos, os meninos viram uma foto minha publicada
quando eu deixei Manaus e fui para a Europa, né? Aí tocando nos metrôs, né? Em Holanda, viajando, né? E aí eu me lembrei que naquele tempo a gente pensava muito e disse, chegará um dia em que nós teremos robôs e máquinas para trabalhar para nós. Quer dizer que nós nós vamos ter capacidade de ócio, de lazer. As máquinas vão trabalhar e nós vamos viver bem, desfrutar, ser felizes. É isso? Isso naquele tempo, filosofando lá no início dos 80. Mas nós vemos que essa mesma discussão está colocada agora. Porque se nós não fizermos a discussão desde um ponto de vista macroeconômico e ficar só nesse viés microeconômico, e dizer, tudo bem, a máquina vai ter a possibilidade de aumentar a produtividade, vamos poder produzir mais com menos, optimizar os recursos, beleza, muito produto, de muita qualidade, mas se não pensamos macroeconomicamente, é aquilo, vamos vender para quem? Vamos ter desemprego, não vamos ter renda, não vamos ter salário, não vamos ter... Então, é nesse sentido que eu quero colocar aqui, quer dizer, que eu acho que nós discutimos lá no mundo do trabalho, acabamos de fechar uma negociação importante, não, Nelson? Com os sindicatos metalúrgicos, né? Que é isso, que nós temos que unir os dois fatores, capital e trabalho, para travar essa luta de a gente manter o polo industrial, manter nossas vantagens comparativas aqui, para que não só os empresários, mas os trabalhadores tenhamos um porvenir melhor. Tá? Muito obrigado. Conselheira Federal Denise. Bom, encerrando aqui, né? Foi uma noite de muitas emoções, encontro de gerações que nos motiva, né? Essas experiências aqui relatadas nos motiva a continuar, né? Aproveito aqui, antes de encerrar, para agradecer todo o apoio da equipe Corecon, aqui, Albertina Santana, Luiz César, Cristina Wendling, os nossos multi-estagiários, Éden Monteiro, Stefano Lavor e Ariadne Monteiro, além do suporte jurídico da doutora Carla e o nosso suporte de comunicação da Cristiane Silveira. Eu peço uma salva de palmas para a equipe Corecon. E, sendo assim, declaro encerrada esta cerimônia. Senhoras e senhores, e viva os economistas! Foi um momento muito interessante, todos os ex-presidentes que deram sua contribuição ao Corecon nas suas mais diversas formas. No meu caso, foi um momento onde nós nos empenhamos para adquirir a sede própria, eu e com todos os colegas economistas da gestão 94-95. Portanto, o Corecon está de parabéns por fazer uma noite onde homenageia, né, como economista do ano, o nosso colega Silvio Puga, uma homenagem merecida. E nesse momento da homenagem, houve os ex-presidentes, fez vídeos mostrando o trabalho de todo mundo. Portanto, o Conselho Regional está de parabéns por essa noite grandiosa. Eu considero assim, que o Conselho Regional de Economia está de parabéns, né, a gestão atual do Assis Mourão, porque realiza uma semana, né, do economista, uma semana tratando da profissão, mas também da ética, da cidadania, ou seja, o Conselho, os economistas têm essa preocupação, né, de um modo geral com a sociedade. A homenagem é realizada agora, né, reconhecendo o trabalho do economista que atua na área da educação, que é o reitor Silvio Puga, né, da Universidade Federal do Amazonas, e ao mesmo tempo a gente está resgatando a história do Conselho de Economia. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. É importante saber quem foram os economistas que organizaram essa entidade, que contribuíram, que lutaram e o que essa entidade já fez. Um evento perfeito onde nós, mais uma vez, distribuímos o Prêmio Economista do Ano, dessa vez ao economista Silvio Puga. Mais do que merecido, o Silvio aí é um grande exemplo nosso. E a festa foi muito bonita, né? Onde nós tivemos aí a oportunidade de verificar vários momentos da história do nosso Corecon, onde nós tivemos ex-presidentes dando seus depoimentos. Eu acho que foi uma festa muito bonita. Parabéns ao presidente Mourão Júnior e parabéns também a toda a equipe do Corecon Amazonas. Todo ano, né, é tradicional fazer esses eventos da Semana da Economia, né? E você premiar o economista do ano
nesse evento sempre marca para o conselho e marca para o homenageado. Muito importante, é uma aproximação, um aconchego familiar à família dos economistas, à família do homenageado e os estudantes, que há uma sinergia, uma conexão muito forte de quem está já tramitando na profissão e quem está começando. Isso é importante. Então, acho que a Semana da Economia é muito importante. O Corecon está de parabéns por mais uma bela semana. Uma recordação muito grata e muito feliz. Eu recebi cópia das atas de criação do Conselho e isso realmente me emocionou, porque vem na memória o tempo. Essa iniciativa é muito importante, porque o tempo vai apagando, né? E aqui foi feito um registro não só fotográfico, como também pelos depoimentos que foram obtidos e que, de certa maneira, traz aquela lembrança daquela luta do início e que a gente vê agora o fruto disso nas pessoas que já estão achando outros caminhos, né?